Meus irmãos, minhas irmãs, com alegria, eu quero saudá-los na paz do Senhor Jesus. Amém? Podeis tomar assento nesta noite. Antes de lermos o texto bíblico e podermos ministrar algo da parte de Deus ao coração dos irmãos, eu quero fazer aqui alguns agradecimentos. Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade, tributá-lo por todo louvor, glória e honra e majestade, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se nós estamos aqui nesta noite, graças ao nome dele, se nós estamos de pé, a honra e a glória seja dada àquele que merece toda a glória nessa noite, ao nosso Senhor Jesus. Você tem pelo menos um motivo nessa noite, eu não disse 10, mas um motivo para você abrir sua boca e agradecer a ele nessa noite. Amém. Agradecer também ao pastor Aguinaldo pela porta aberta, que Deus em Cristo possa abençoar a irmã Fátima, todos os trabalhos das suas mãos, essa igreja maravilhosa e linda, que eu ouvi falar muito, ouço falar todos os dias. Quero agradecer também pelo convite, indicação ao pastor Anderson, que Deus possa abençoar grandiosamente, irmã Pérsida, toda a sua família, Raquel, que Deus possa abençoar, amém? Estou acompanhado da Tamires Scarpe, minha esposa, nós estamos casados há mais de 5 anos e eu estou muito feliz de estar ao lado dela nesta noite para cultuar e adorar o nome do Senhor, amém? Sem mais delongas, vamos abrir a palavra do Senhor. Quem ainda deseja ouvir Deus falar, diga amém. Amém. Abra comigo no livro das Revelações. Livro de Apocalipse. Quando os irmãos acharem o livro de Apocalipse, localize, por favor, o capítulo de número 2. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2, vamos ler do verso de número 1 ao número 7. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espere. Amém, glória a Deus, todos acharam. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem em sua destra 7 estrelas, que anda no meio de 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova quem diz ser apóstolo e não são, e tu achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeste. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. E aqueles que podem, digam amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos diante de um texto muito forte. O texto que acabamos de ler nesta noite é uma carta que ele envia ao teu servo João
para que João pudesse enviar ao pastor e à igreja de Éfeso. Na verdade, em suma, o livro do Apocalipse é um chamado, é um convite para vivermos uma vida extraordinária, alinhada à palavra de Deus, para que possamos, de verdade, experimentar e viver a plenitude de todas as bênçãos contidas neste livro. O livro do Apocalipse, ele se torna muito distante da igreja de hoje, mas por falta de uma compreensão, até a minha adolescência, tinha medo de ler o livro do Apocalipse. Nascido num lar evangélico, como um assembleiano, mas eu tinha medo, porque não compreendia de fato a mensagem do livro do Apocalipse. Mas da minha adolescência, a minha juventude até hoje, eu sou apaixonado pelo livro do Apocalipse. Sabe por quê? Porque ele é um livro de esperança. O livro do Apocalipse, ele termina com as seguintes palavras daquele que morreu, mas ressuscitou. E ele diz as seguintes palavras: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Então o livro do Apocalipse não deve nos distanciar, mas nos aproximar, porque é um livro cheio de promessas para aquele que está unido com aquele que venceu a morte, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O escritor deste livro, neste momento, ele não estava na beira da praia, tomando uma água de coco e escrevendo este livro. Não, ele estava na ilha de Patmos, preso por causa de que ele testifica, por causa da palavra de Deus e também do testemunho de Jesus Cristo. João, o discípulo amado, por pregar o evangelho, por pregar a palavra, por não negociar a mensagem e ser uma testemunha fiel, ele foi preso na ilha de Patmos, onde estavam as piores pessoas da sociedade. Mas para um crente cheio do Espírito Santo, o ambiente não altera aquilo que ele carrega em si. Para um homem cheio do Espírito Santo, ele pode estar na prisão, ele pode estar solitário, ele pode estar longe, mas ele é completo, porque o Espírito Santo completa o seu coração. É como Paulo escrevendo à igreja em Filipos, ele estava preso, mas a prisão não tinha capacidade de alterar aquilo que ele estava sentindo, que era a verdadeira alegria. Por isso ele escreve 17 vezes na carta aos Filipenses sobre a alegria de Jesus Cristo. Então, meu irmão, um crente cheio do Espírito Santo não é o ambiente que muda ele, é ele que transforma o ambiente. Para muito, o ambiente de Patmos era um ambiente de sofrimento, era um ambiente de desconforto, mas para João era um ambiente onde Cristo estava se revelando e se manifestando, tanto que João cai no Espírito e é arrebatado e vê coisa que homem nenhum conseguiu ver até hoje. Aleluia! Então João, ele está lá, preso, esquecido, por pregar o evangelho e ser testemunha de Jesus. Mas ele não está só, o Espírito está com ele. E ele tem uma revelação. E Jesus se aproxima de João, mas é um Jesus não como João tinha conhecido. Aquele Jesus lá da Galileia que o chamou para ser o seu discípulo. Aquele Jesus andava com o corpo cheio de poeiras. Aquele Jesus sentia sede. Aquele Jesus era humano como nós. Sentia cansaço, precisava dormir.
Esse foi o Jesus que João outrora havia conhecido e que viu em Jesus um homem extraordinário e decidiu segui-lo. Mas esse Jesus que João tem um encontro na ilha chamada Patmos é um Jesus transformado. Aleluia! É um Jesus glorificado. Tanto que quando João olha para trás para ver quem falava com ele, o que acontece? João se prostra, cai no chão, porque a glória é nítida, a glória de Jesus Cristo, aquele que a cruz não pôde o deter, aquele que os cravos não pôde o parar. João vê um Jesus falando e a sua voz é como trombeta. João vê um Jesus que tem uma veste comprida e um cinto no seu peito. Um Jesus que fora morto nu, sem roupa nenhuma. Porque aqueles filmes de Hollywood, meu irmão, não traz uma verdade nítida do que aconteceu de fato. Jesus, ele não foi para a cruz com uma tanguinha. Ele foi nu, a sua vergonha, a sua intimidade foi exposta. Era assim que morria os assassinos. Mas esse Jesus, por obedecer à palavra de Deus, João consegue compreender e ver nitidamente um Jesus vestido, com uma veste branca, um cinto em seu peito, e quando João olha para ele, vê os seus cabelos como lã branco. O que significa isso? Pureza, santidade, limpeza. Esse é o Jesus glorificado, que deixou os homens o crucificar para cumprir a sua missão, obedeceu, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo diz isso, por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, pela qual no nome de Jesus se dobre joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o nosso Jesus que está à destra do Pai agora. Seus olhos, João observa que são como tem chamas de fogo. Ou seja, nada, pecado nenhum fica à sua frente. Aleluia, demônio nenhum fica à sua frente. É um Deus que em seus olhos tem chama de fogo e consegue enxergar todas as coisas. É um Deus que João não consegue olhar a face dele, porque João descreve em Apocalipse que a sua face é como o sol, mas não é qualquer sol, é como o sol resplandecente, o sol do meio-dia. Esse é o nosso Deus. E esse Jesus tem em suas mãos estrelas e anda no meio dos castiçais de ouro. O que João consegue entender é que ele tem o domínio dos pastores nas mãos. Ele tem domínio da igreja. Aleluia. Jesus não é um Deus parado, distante dos seus filhos, da humanidade. Jesus não é como os deuses que a mitologia grega criou na sua mente, não. Ele é Deus e Ele está aqui nessa noite. A Bíblia diz que Ele anda no meio da igreja e Ele tem controle dos pastores em suas mãos. É Ele quem cuida, é Ele quem protege, é Ele quem zela. É o Senhor. E quando Ele olha, Ele cai aos pés e Jesus
toca na destra dele e diz: João, não tenha medo, sou eu, aquele que era, é e o que há de vir. Escreve, pois, e envia estas cartas às igrejas da Ásia. E esta carta que nós acabamos de ler foi enviada para uma igreja na Ásia, a igreja de Éfeso. É interessante porque nessas cartas, nós temos primeiro Jesus se apresentando, depois ele está pontuando aquilo que é forte na igreja, o esqueleto da carta é assim, depois ele pontua aquilo que é fraco na igreja, ele aponta um caminho e por fim ele traz uma promessa. Então nesta carta, para a igreja que estava em Éfeso, havia pontos positivos, mas também havia pontos negativos. Mas Jesus que zela, que cuida, o Deus da oportunidade, ele aponta o caminho. Se vocês fizerem isso, então vocês obterão isso. E esta igreja, ela tinha alguns pontos fortes. Esta igreja, Jesus diz: conheço as tuas obras. Conheço o seu trabalho, conheço a sua paciência, conheço o seu sofrimento, conheço a sua resistência, conheço a sua ortodoxia. Porém, eu tenho algo contra você. E esse mínimo algo que eu tenho contra você muda tudo. E Jesus aponta o caminho. Mas antes de compreendermos de fato esta carta em si, precisamos voltar um pouco. Que igreja é essa? Esta é a igreja fundada por Áquila e Priscila, na qual Paulo os designou para estar lá. Em Atos 19, Paulo chega na cidade de Éfeso, ele encontra com 12 homens batizados no batismo de João, o batismo do arrependimento. E Paulo pergunta àqueles homens, se eles já tinham tido uma experiência com o Espírito Santo. E aqueles homens dizem: não, nem conhecemos o Espírito Santo. E Paulo ora ali e o Espírito cai sobre os 12, de forma que eles começam a falar em línguas e a profetizar. Paulo pega esses 12 e vai para a sinagoga, porque era uma prática comum de Paulo, chegar numa cidade, procurar uma sinagoga e começar a expor o evangelho na sinagoga. Só que ele enfrentou muitas dificuldades, batalhas naquela cidade. Por 3 meses, Paulo discorria a respeito do evangelho nesta cidade e pregava. Só que alguns judeus, não aceitando o evangelho de Jesus, põem Paulo e os seus discípulos para fora. Mas Paulo não é como nós, que por uma barreira paramos. Por qualquer coisa, deixamos de cultuar. Por uma pandemia, nós ficamos para trás. Não, Paulo se levanta e ele descobre que há uma escola, a escola de Tirano. E ele aluga aquela escola, lá em Éfeso, a escola de Tirano, e começa a ensinar a Bíblia para aqueles irmãos. Provavelmente, Tirano era um filósofo da época. E ele ensinava filosofia para os seus discípulos. F.F. Bruce, um historiador, diz isso em seu livro, em seu comentário. E Paulo, ele utiliza daquela escola num horário que Tirano não estava ensinando filosofia e começa a ensinar a palavra de Deus por 2 anos e 3 meses, de forma que toda a Ásia, meu irmão, você não entendeu? Toda a Ásia ouviu sobre o evangelho de Jesus, porque um homem decidiu não parar em meio às barreiras, mas prosseguir. Você está pensando em parar porque, há uma promessa sobre a sua vida, há um Deus que zela pela sua vida. Não pare, porque muitos, a sua família, a sua parentela vai se converter ao ver em você o evangelho de Jesus Cristo. Paulo não para e está lá, ensinando a Bíblia, por 2 anos, aproximadamente, meus irmãos, pasmem,
5 horas por dia, Paulo ensinava a Bíblia. 5 horas ensinando sobre Jesus, 5 horas ensinando sobre o Evangelho. Hoje, muitas das vezes, dá 1, 2 horas, a gente quer parar. Mas não, quando o avivamento chegou para aquela cidade, veio de uma forma extraordinária que varreu a cidade de Éfeso. Todo mundo queria ouvir a palavra de Deus através do evangelista Paulo. De sorte que Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele tem vários objetivos. Um dos principais desses objetivos é pedir para os romanos para que eles pudessem providenciar auxílio, porque ele queria passar em Roma e ir para a Espanha. Sabe por quê? Paulo registra isso na carta aos Romanos. Irmãos, não tem mais para quem eu pregue nessa cidade. Eu já preguei o evangelho para todo mundo. Por isso eu preciso de ajuda dos irmãos para eu avançar, para eu atravessar o Atlântico e chegar até a cidade da Espanha. Aleluia! É para nos deixar perplexo e para nos deixar com vontade de pregar mais. Assim começou o avivamento nessa cidade, a cidade de Éfeso. Aquele povo começou a experimentar um amor vertical, mas não somente vertical, também horizontal. Eles começaram a amar a Deus e amar uns aos outros, de sorte que aqueles homens e mulheres que praticavam magia negra e feitiçaria, levavam seus livros para queimar em praça pública e abandonavam o ocultismo, dizendo: não, eu quero mais do Deus de Paulo, eu quero mais do Deus do Evangelho, eu quero mais que o Espírito Santo nos avive nessa noite, nos conscientiza do nosso desejo, da nossa missão de pregar o Evangelho a toda criatura, porque foi para isso que nós estamos aqui. Você não está vivo até hoje porque você é bonitinho, porque você é bonitinha, porque você tem dinheiro ou não, você está vivo até hoje. Você não morreu no meio dessa pandemia porque Deus quer te usar para você pregar o Evangelho. A nossa vida está envolvida com Deus do Evangelho. Paulo, ele diz isso na carta aos Romanos: eu preciso pregar, sabe por quê? Porque foi-me imputado o desejo, ou também a missão de pregar e a obrigação de pregar. Paulo diz: eu não tenho escolha, foi imputado em mim a obrigação de pregar. Eu sou devedor tanto a gregos, tanto a bárbaros. E é muito interessante que quando Paulo fala que ele é devedor, é interessante, porque ele usa uma palavra e traz ao nosso entendimento clareza. Porque eu posso dever o Anderson de duas formas. A primeira forma é eu pegar dinheiro emprestado dele, enquanto eu não pago, eu estou devendo. Outra coisa é o Anderson me entregar algo de valor e pedir para que eu possa entregar ao seu pai, pastor Aguinaldo. Enquanto está nas minhas mãos, eu sou devedor do Anderson e do pastor Aguinaldo também. Então Paulo, quando ele fala que ele é devedor tanto a grego quanto a bárbaro, tanto a judeu, ele está falando dessa forma de dever. Jesus
entregou o evangelho a ele, para ele entregar o evangelho aos perdidos. E se ele não fizer isso, ele está devendo a Jesus e também está devendo à população e aos perdidos. Por isso que ele falou: foi-me imposto, não é opção, é obrigação. Eu preciso pregar, eu preciso pregar, eu preciso falar que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Aleluias! E essa igreja plantada em Éfeso, ela experimentou esse amor, amor vertical e amor horizontal. De sorte que Paulo, preso, depois de pregar o evangelho e plantar essa igreja, ele envia uma carta para essa igreja e ele ora, ele se coloca de joelhos. Carta aos Efésios, capítulo 3, verso 14 e 19, ele ora e ele pede: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que em Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. Paulo preso, ele roga, ele ora: Senhor, Deus, envia Jesus para a igreja de Éfeso, para que quando Cristo entrar em seus corações, eles possam estar arraigados e alicerçados no amor. É isso que Paulo diz. Eu oro para que Deus possa enviar Cristo, e quando Cristo vier e habitar no coração de vocês, vocês precisam agir como? Se arraigar e se alicerçar em Cristo, o gerador do amor. Só assim vocês vão compreender o comprimento, a largura, a altura, a profundidade desse amor que está além de toda teologia, um amor que está além de toda filosofia, um amor profundo, um amor ágape, que decidiu amar apesar de, decidiu se entregar apesar de. E Paulo ora para que esse amor seja nítido no coração dos efésios. Esse amor vem e é nítido para aquela igreja. Só que o tempo passa. Uma igreja que foi impactada pelo avivamento, pelo evangelho. Muitas pessoas daquela igreja morrem, inclusive o seu líder, Paulo. Porque quando João está redigindo esta carta e enviando para a igreja que Paulo havia plantado na cidade de Éfeso, que Paulo havia plantado, Paulo já havia estado morto, já estava morto. E já havia uma outra geração seguinte. E esta geração decidiu abandonar aquele amor que o Espírito Santo havia plantado no coração dos pais, dos avós daquela igreja. Então, os pontos positivos e fortes daquela igreja, mas havia também pontos negativos. E Jesus se apresenta àquela igreja: eu conheço, e esse conhecer aqui no original significa
ter a nítida consciência. Esse conhecer aqui significa conhecer de observar todos os dias, todas as horas. Eu conheço e observo as suas obras. Eu conheço e observo a sua paciência. Eu conheço e observo a sua ortodoxia, que você pôs à prova os pseudos apóstolos. Vocês resistiram aos pseudos apóstolos. Vocês foram fiel à ortodoxia, mas eu tenho algo contra você, que no meio do trabalho, no meio do percurso, você abandonou o seu primeiro amor. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, muita gente faz adesivo dessa frase, coloca nos seus carros, nas suas empresas. Mas a minha pergunta para nós nessa noite, para trazermos a reflexão: e quando Deus é contra nós, quem será por nós? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diz pastor Elias. Mas quando Deus é contra nós, contra a nossa igreja, meu irmão, uma coisa é você estar debaixo das artimanhas de Satanás. Outra coisa é você estar debaixo das artimanhas dos homens. E uma coisa bem mais superior e bem mais diferente é você estar debaixo da justiça, debaixo do domínio de Deus, quando você abandona aquilo que não é para abandonar. Jesus se apresenta a essa igreja, pastores, e diz: eu tenho algo contra vocês. Eu estou contra vocês, porque vocês deixaram aquilo que é primordial, aquilo que é base, aquilo que é matriz, o primeiro amor. O Espírito Santo está aqui nessa noite, está nos conscientizando. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa madrugada eu estava orando, meditando nesta palavra, e o Espírito Santo falava ao meu coração: filho, é por aí mesmo, é esse caminho. Eu quero batizar a minha igreja com o Espírito do amor. Eu quero derramar amor sobre a minha igreja. Oh, aleluia, a pandemia tirou muito do amor dos nossos corações. A correria, o trabalho, a dificuldade, a ansiedade arrancou o amor dos nossos corações. Mas o Espírito está aqui nessa noite, não porque eu estou pregando, não, mas porque Ele mora aqui, Ele habita aqui, Ele está com você. E Ele está dizendo: ei, nessa noite, eu quero enxertar em você amor. Eu quero enxertar em você amor. Aleluia. Eu tenho algo contra você. Eu sei que você prega. Eu sei que você tem uma boa ortodoxia. Eu sei que você tem conhecimento. Eu sei que você tem paciência. Mas nada disso vai adiantar se você não tiver a base chamada amor. Amor. As pessoas acham, mas a mensagem sobre amor está batida, Douglas. Falar sobre amor, todo mundo conhece a respeito do amor, mas Deus em Cristo orienta uma igreja líder. Porque Ele escolhe a igreja que estava em Éfeso? Porque na Ásia Menor a cidade de Éfeso era importantíssima, e Jesus envia esta carta àquela igreja, e
esta carta sairia da igreja de Éfeso, iria até a igreja de Esmirna, iria até a igreja de Tiatira, iria passar pela igreja de Filadélfia, porque Deus queria que a sua igreja voltasse à base, que é o amor. Nutrir um grande amor por Cristo e pelo próximo ainda é o objetivo do cristão. 1 Coríntios 12, Paulo está tratando sobre dons do Espírito. 1 Coríntios 13, Paulo para de falar sobre os dons. E ele começa: passarei a apresentar algo agora mais sublime. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, sem amor, nada disso adianta. Paulo, ele para de falar de dons e ele lança o alicerce. E depois, no capítulo de número 14, ele continua, ele conclui falando sobre dons. O que Paulo quer nos passar é o seguinte: não adianta profetizarmos, não adianta termos sabedoria, não adianta termos dom de língua, se não tivermos a base que é o amor, nada disso adianta, tudo cairá por terra. O amor é como um andaime que nos sustenta. O Senhor está nos chamando para falarmos em língua, para profetizarmos, para termos o dom da ciência, mas tudo mediante a base que é o amor de Deus. E por que Deus insiste tanto em só uma coisa? Esta igreja, a igreja de Éfeso, não é como as outras igrejas que têm vários outros problemas. Esta igreja só tem um problema. Que problema é esse? O abandono do amor. Mas por que Deus chama a atenção dessa igreja que só tem um negocinho que a gente acha que é pequeno, mas para Ele é essencial? Sabe por quê? A essência de Deus é amor. E quando nós abandonamos o amor, nós passamos a parecer mais com o diabo do que com Deus. Sabe por quê, meu irmão? O diabo é um ser que não possui amor. Ele não ama ninguém. Você nunca vai ver o diabo soprando no ouvido de uma irmã ou do irmão dizendo: ei, você precisa amar aquela irmã, você precisa perdoar os seus pais, você precisa amar mais as pessoas. Não, sabe por quê? Porque ele não conhece a essência de Deus, porque ele não possui nada de Deus. Mas Deus está nos chamando a atenção através da palavra. Por quê? Porque se tivermos o amor, temos a essência de Deus. Se formos cheios de amor, somos parecidos com Deus, mais e mais e mais e mais. Por isso que Paulo registra em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é o fruto do Espírito é o... Porque o amor é a base, o amor é Deus, Ele é amor. Então quando Ele olha para a igreja e observa na igreja, essa igreja fazendo descaso com aquilo mais precioso que Ele enviou, Deus fica bravo e Ele chama a igreja para o arrependimento e para voltar ao caminho. O caminho é o amor. Precisamos amar mais as pessoas, precisamos amar mais a Deus, porque quando amamos e amamos, somos parecidos com Deus cada dia, mais e mais. Quando o mundo olha para você, marido, amando a sua esposa, ele olha e vê Cristo em você. Quando o mundo olha você, filho, obedecendo e amando seus pais, o mundo vê Cristo em você, porque Cristo é amor, porque Deus amou o mundo e deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
E nisto conhecemos o amor de Cristo, em que Ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O Senhor está nos batizando nessa noite com um batismo de amor. Aleluias! Tenho contra ti que você perdeu. Você perdeu, é isso que o texto diz? Não. Você deixou. Fez pouco caso. Eu estou contra você, igreja de Éfeso, porque você brotou de você. Você abandonou o teu primeiro amor. O amor motriz, aquele amor que gastava horas, mais de 5 horas por dia, lendo a Bíblia. Você deixou. Aquele amor, ó igreja de Éfeso, que você jogou fora livros de ocultismo, porque você não queria fazer mal ao seu irmão, e você queimou, sabe esse amor? Você abandonou esse amor, você deixou esse amor, mas eu trago boas novas para você, ó igreja. Lembre-te de onde você caíste, arrependa-te e volte ao caminho, volte ao caminho. Aleluia. Essa é a solução para a igreja brasileira. Abandonou o amor, volte, ainda há esperança. A porta dos céus está aberta, arreganhada para você. A graça ainda te convida, venha, ainda há tempo para você. Concluindo já, Jesus se apresenta, pontua aquilo que é forte na igreja, mostra aquilo que é fraco, mas Ele aponta a solução. Esse Deus não é homem, gente. Esse é Deus. Ele olha para o pecador e fala: você é pecador, depravado, você é cheio de iniquidade, mas não acabou. O meu amor pode pegar você e transformar você por inteiro. Oh, aleluia. Eu creio nessa mensagem da graça, eu creio na mensagem da cruz, porque ela me atingiu, um pecador depravado, cheio de problemas, mas a graça me resgatou do lamaçal do pecado, me transformou, me batizou com o Espírito Santo dele, está me moldando, me regenerando, me transformando a cada dia, e eu tenho experimentado esse amor. Você também pode experimentar mais e mais desse amor. Igreja que está em Éfeso, a cidade principal da Ásia Menor, eu conheço suas obras, mas o seu ponto fraco é que você deixou, você abandonou. Mas há um caminho, igreja. João está escrevendo para enviar para essa igreja. O caminho é: lembre-te, não é da onde, mas de onde. Da onde é lugar, de onde é posição. Não é o lugar que eles estavam, mas a posição que eles estavam. E qual posição a igreja de Éfeso estava? Efésios 2:6. E os fez assentar em lugares celestiais com Cristo Jesus. Aquela igreja estava assentada nas regiões celestiais, mas por não viver o amor, aquela igreja saiu de lá e veio para cá. Era uma igreja que andava com os pés na terra,
mas com a mente no céu. Era uma igreja que ansiava pelo céu. Era uma igreja que ansiava pelo Salvador. Era uma igreja que trabalhava na terra, mas a sua mente estava ocupada com as belas coisas que havia no céu, com a bela santidade do Criador. Por isso Jesus se apresenta a essa igreja e fala para ela: traz à memória de onde você estava e onde você está agora. Arrependa-se e pratique as primeiras obras, as obras do princípio. Se não se arrepender, eu irei até você. Jesus chama essa igreja para o arrependimento, para lembrar, para fazer e tomar uma atitude. Sabe por quê? Se arrepender é deixar de fazer e fazer. Jesus está dizendo: ei, se arrependa de você deixar o primeiro amor. Se arrependa de você deixar o primeiro amor. Se arrependa e volte às primeiras obras, porque o Espírito está soprando a você, o Espírito está te conclamando, e aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz nessa noite. E a promessa de Jesus para essa igreja é: aquele que vencer vai comer da árvore que está no paraíso de Deus. Oh, é isso que nós ansiamos, é isso que nós desejamos. Aleluia. Esta mesma árvore no meio do paraíso é a árvore da vida que Deus deixou para o homem comer, para Adão e Eva, mas esses resolveram desobedecer e ir para outro caminho. Jesus fecha o paraíso, mas deixa intacta a árvore, e aquele que vencer vai comer da árvore. Aquele que vencer vai comer da árvore. Fique de pé nessa noite. O Senhor está te conclamando nessa noite. O Senhor está te chamando. Ei, traga a memória. Traga a memória. Você deixou o primeiro amor? Abandonou o primeiro amor? Ei, se arrependa nessa noite e volte às primeiras obras. Volte a gastar madrugada com Deus no seu quarto. Volte a orar mais e mais. Volte a vir para os cultos mais e mais. O Senhor está te conclamando. Volte a amar. Volte a amar mais, volte a amar mais. Há um batismo de amor aqui nessa igreja hoje. O Espírito Santo que planta o amor em nós está aqui e vai nos batizar com mais amor. Feche seus olhos, Senhor. Oh, Espírito Santo. Abra sua boca nessa noite, irmão. Você sabe como está a sua vida com Deus. O Espírito Santo está aqui. Ele diz nessa noite: aquele que tem ouvido, ouça. Abra sua boca nessa noite e confesse a Ele: Senhor, realmente eu tenho deixado o primeiro amor. Senhor, realmente eu tenho esfriado, Pai. Mas nessa noite eu quero mais, Senhor. Eu quero ter mais desejo pela sua obra, pela sua igreja. Senhor, me enche de amor, me batiza com amor. Ele está aqui nessa noite e Ele vai te batizar. Abra o seu coração nessa noite. Abra a sua boca também. O Espírito Santo está te batizando. O Espírito Santo está plantando amor em você nessa noite. Receba mais amor. Receba mais amor. Receba do fruto do Espírito. Saia daqui amando mais a sua esposa, a sua casa, o seu pastor, a sua igreja. O amor é um fruto e Ele quer plantar em você esse fruto. Pai, em nome de Jesus nós oramos, ó Pai. Nós nos arrependemos, Senhor, pela falta de amor muitas das vezes, Senhor. Mas ouvimos a Tua palavra, ouvimos a Tua voz nos conclamando. Abrimos o nosso coração nessa noite, amor. Vem
sobre nós, amor. Vem sobre nós, amor. Vem sobre nós, amor. Chame o amor. Deus é amor, para que Ele habite mais em você. Ah, Senhor, queremos mais, queremos a plenitude do amor, Senhor, queremos a plenitude do amor, Senhor. Ah, Senhor, por Teu amor, salva a igreja, por Teu amor, batiza a igreja, por Teu amor, aviva a igreja, por Teu amor, santifica a igreja. E aqueles que acreditem, levanta a sua mão nessa noite, abra a sua boca por um minuto, peça a Ele, ore a Ele. Ele está te incentivando nessa noite, Ele está te incentivando nessa noite, e Ele está plantando em você mais amor, mais amor, mais amor, mais amor.